Você vai escrever assim, ó: quero ser bem pago em tudo que eu faço. Eu descobri uma coisa: não existe nada caro. Pega esse código aí: não existe nada caro, existe gente barata demais, ponto. Se a pessoa não se valoriza, o que vai acontecer? Ela é barata demais e ela quer desvalorizar quem tem valor. Só que ela desvaloriza só na percepção dela, não na realidade. As pessoas não vão ter dó de você nunca, pode ficar tranquilo. Seu cliente, por exemplo, ele quer saber de pagar barato. O que ele está acabando de falar? Eu abro mão de qualidade, eu abro mão de eficiência, eu abro mão de um monte de coisa, de tempo, porque eu quero pagar barato. Eu não sou assim. Se um negócio eu preciso dele e atende pelo menos duas pernas da que eu preciso, tempo, qualidade e custo, eu prefiro... Eu acabei de falar hoje, eu tenho uma empresa, e essa empresa eu não vou falar qual para não criar problema com esse sócio. É uma empresa muito boa, e aí eles cobraram mais barato, só que não consegui entregar no tempo. Eu falei, não, a gente vai parar tudo. Eu falei, não, honra outros compromissos, eu vou fazer mais caro para terminar o que eu prometi para minha mulher. Então não importa, mesmo sendo dono da empresa, eu não quis fazer. Olha que coisa interessante, era um contrato até muito bom, só que eu não quis pegar porque não dava conta de entregar no tempo. Então tem um princípio que chama eficiência. Você nunca notou, não sabe, não vive isso aí, você vai anotar. É tempo, qualidade e custo. Quando eu percebi que estava afetando o tempo, eu resolvi pagar um custo mais alto por isso, para entregar dentro do prazo. Muito simples. Escreve assim, ó, quem não escreveu: eu serei bem pago. Eu serei bem pago por tudo que eu fizer. Pablo, como que eu serei bem pago? Com experiência. Anota aí, deixa eu te dar um código aqui. A experiência, uma coisa que no mercado a gente chama de traquejo. Quando você tem experiência, algo fabuloso acontece com você. As pessoas, elas não estão atrás de verdade do produto, elas querem alguém experiente que entregue esse produto. Pensa num produto só, sendo vendido por 10 pessoas diferentes, 10 empresas diferentes. Quem é que vende melhor e quem vende mais? Quem tem mais experiência. Quem conhece mais aquele produto tem mais experiência, tem mais história. Quando você tem mais história, você alcança mais pessoas. Como assim mais história alcança mais pessoas? Quando a sua história é uma história muito rasa, muito ralé, muito chulé, igual a toda a história de todo mundo quando está começando na vida, se é só essa história, vai atrair pouca gente, vai atrair gente que tem esse começo de história na vida também. Agora, quando você tem múltiplas histórias, você consegue acessar múltiplos canais. Então, experiência tem a ver com história. Então, primeiro é a experiência, é os seus quilômetros rodados. Eu falo para todo mundo, não adianta você querer fazer algo sem rodar tantos mil quilômetros, tem que rodar. O cara fala assim, eu sou bom de viagem, rodou quantos mil quilômetros? Não, 500 quilômetros, sabe nada de viagem. Para dar uma volta na Terra é 40 mil quilômetros. Aí você fala, nossa, a Terra é tão grande. 40 mil quilômetros, para quem não sabe, é 20 vezes uma viagem ida e volta lá para Goiânia. De São Paulo para Goiânia. A Terra é tão grande assim? A verdade é que você se acha pequeno demais e põe tudo maior do que de fato é. Quando você cruzar todos os oceanos, quando você for todos os continentes, vai acontecer algo na sua cabeça. Você vai ver que a Terra é pequena, porque ela realmente é. Aí quando você valorar, ter experiência, se mover, contar a história, viver a história diferente, você vai valer mais. Pode saber disso, tá bom? Todo mundo que está aí assistindo, aperta o like, que eu estou vendo que vocês não apertaram. E eu quero ser bem pago em tudo que faço. Então, experiência e história. Terceira coisa, para ser bem pago em tudo que você faz, para você destravar no negócio de vender, tá? Para você ser bem pago depois de experiência e história, você precisa de uma coisa importante. Pablo, essa coisa é tão importante assim? Anota aí, gerar valor. Não é gerar preço. Eu vejo várias pessoas que não conseguem gerar valor, mas elas querem colocar preço. Quem não gera valor não manda no preço. Tem que gerar o quê? Valor. Como ser bem pago em tudo? Acabei de falar. Gere valor, história e experiência. Essa experiência é o seu jeito que você viveu, o jeito que você se conectou com isso. Você juntou essas três, todo mundo colocando assim, ó: vou gerar valor. Por que eu vou gerar valor? Porque se você não gerar essas três coisas, você não consegue ser bem pago. Eu posso alertar uma coisa para você. Eu não falo isso para ser snob, nada, mas eu sou o professor mais bem pago que você conhece aqui no Brasil. Eu pesquisei, fui atrás, não tem ninguém que ganha mais que eu. Ganhei o cacete, né? Que constrói, que produziu, que gerou valor, que tem experiência, que usou network. Pablo, por que você é o professor mais bem pago do Brasil? Eu vou te explicar. Eu já fui um consultor de empresas. Eu resolvi não ser consultor, porque eu gosto da aula.
Ponto. Você já foi mentor de time de futebol, de grandes industriários, de artistas. Hoje eu sou mentor desses caras? Não. Por quê? Porque eu gosto da aula. Se eu fosse o mentor, não sei das quantas, tá, beleza, 100 mil reais na hora. Eu não ganho só isso, Danão. Na mentoria individual eu ganho isso. Só que tem 1 ano e meio que eu não dou mentoria individual. Por quê? Porque eu construí uma experiência, uma história lá e carreguei para aquilo que eu mais gosto de fazer, que é dar o quê? Aula. Ontem eu estava conversando com um sócio, eu falei para ele assim, você quer parar de preocupar seu coração comigo em relação ao negócio? Quero. Não me faça fazer coisas que eu não gosto. Então o que eu gosto? Você sabe? Sei, gosto da... Então, não me ponha para ficar vigiando nenhuma gestão, porque senão você vai me tirar do eixo e eu vou acabar tirando você desse negócio. O que é a grande sacada que você tem que entender? A sua experiência, a sua história, a geração de valor que você vai construir na vida, ela está intimamente ligada com aquilo que você gosta de fazer. Só que não começamos fazendo o que gostamos. Anota o código aí. Faço o que não quero para realizar o que a minha alma deseja. Primeiro eu vou fazer o que eu não quero. Mas quando a sua alma alcança esse governo, você não tem mais que fazer o que você não quer, não faz sentido. Por que um monte de gente honesta, esforçada, legal, transparente, de Deus, bonitinha? Por que não dá certo? Ela quer começar fazendo o que gosta. Se você perguntasse para mim, Pablo, vamos começar pelo que você gosta. Eu gosto de pescar. Não dá ROI. Pablo, começa dando aula. Começa, você vai ser um pedagogo, vai ganhar 1.000 e pouco, ou 2, ou 3. Mas não é isso. Por que eu sou mais bem pago? Por causa da experiência. Eu não fico falando de algo. Tem um stories meu lá que um monte de gente está mexendo o saco. A mulher escreveu, talvez você assistiu. A mulher escreveu assim, é fácil falar de riqueza, você tem, né? Você é rico? Aí eu falei, nossa, não foi nem sangue que te revelou isso, hein? É muito mais fácil falar de riqueza realmente quem tem, porque escravo não dá conta de falar desse assunto. Você pode vislumbrar, você pode visualizar. Mas amigo, deixa eu te falar uma coisa, é muito mais fácil mesmo quando você tem. E é muito mais fácil você acreditar quem está falando tem do que quem está falando não tem, nem sabe do que está falando. É muito mais fácil. Por que é fácil? Fala assim comigo, experiência. Para você ser bem pago, tem essas 3 coisas. Eu estou te dando essa aula porque se você não destravar em vender, fica tranquilo. Tem outros caminhos. Tem outros caminhos. Só tem um problema. Quase todos os caminhos tem um torturador que chama vendedor. Você pode ir para outros caminhos e terceirizar a venda. Anota aí. Se eu não gosto de vender, eu terceirizo a venda. Mas se eu gosto de vender, eu não dependo de ninguém. Lembra disso? Pablo, consiga acessar os outros caminhos da riqueza? Sim, terceiriza a venda para outra pessoa. Mas eu vou te falar, você vai depender dela. Tem gente que é bom pra caramba e tudo. Na hora de vender, fala, nem... Deixa eu explicar uma coisa. Fala com a boquinha assim comigo. Ó. Fala com o Titi assim, ó. Vender é compartilhar. Agora, o que é que faz você parar de vender mesmo você tendo um produto? Você ser mal pago. Você pode ter a paixão que for no produto. Se você for mal pago, não tem como. Eu quero que você entenda que no mundo dos negócios e no mundo natural, não ter a recompensa devida faz qualquer pessoa parar. No casamento, o que faz o casamento parar? É você não ter o amor devido de volta que você está investindo. Eu espero que você resolva isso. Não termine por isso. Isso é só a crise. O que faz uma empresa parar? Não vender. Pablo, mas o que é vender mesmo de fato? Vender é compartilhar. Tem gente que vende ideia, tem gente que vende produto, serviço, vende um monte de coisa. Só que quem não entendeu é que o que está sendo vendido nunca foi o produto. Anota aí o que está sendo vendido. O que está sendo vendido é o benefício.